Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós falamos sobre proporcionalidade. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, junto com o Isaac. Ele vai ser a voz de vocês no chat. Boa tarde a todos, boa tarde estudantes, professores, gestores. Estarei aqui mediando essa aula de proporcionalidade. Suas perguntas, dúvidas e respostas, participar pelo chat. Lembrando que a participação deles, professor, é somente por meio do aplicativo, quem tem um aplicativo. Então, quem não tem, baixa o aplicativo da Semesp. Qualquer dúvida, dificuldade, tem o 0800 deles. E só lembrar, as atividades não são para copiar, é só para responder, né, professor? Isso mesmo. E aqui no chat, agora, ele se encontra fechado. A gente, todo momento que tiver uma interação, um momento de interação, o chat estará aberto, tá? Então, boa aula para vocês. Podemos começar, professor. Beleza, então vamos começar relembrando da aula passada. Na aula passada, foi colocado para vocês a ideia de proporcionalidade entre duas grandezas. Então, essa ideia de proporcionalidade entre duas grandezas que vocês estão vendo aí, nós temos que ver o seguinte. Então, por exemplo, eu tenho que comprar ovos. Tenho duas propostas. A primeira proposta é R$ 6,00, 10 ovos. Na segunda proposta, R$ 15,00, 30 ovos. Qual que é mais vantajoso? O que você acha, Isaac? Olha, eu vou dar um minutinho, vamos dar um minutinho para eles responderem essa questão? Pode ser. Então, chat aberto aí, vamos ver qual que vocês acham que a proposta é mais vantajosa. A gente já retorna. Retornamos aqui, professor. Olha, alguns alunos responderam a primeira opção, né? Outros estudantes responderam a segunda opção. Ficaram meio que divididos aí. Então, qual que seria a proposta mais vantajosa nesse caso? Nesse caso, a mais vantajosa seria a segunda. Por quê? Pensem comigo. 15 ovos a R$ 30,00. Na primeira, nós temos 6 ovos a R$ 10,00. Se a gente dobrar isso, R$ 12,00, 20 ovos. Ainda não dão uns 30. Só que se a gente aumentar ainda mais 6, que era da proposta, eu vou ter R$ 18,00 os 30 ovos. Por isso que a segunda é mais vantajosa nesse caso, tudo bem? Ou, no caso, né, professor, se você aumentar 3 vezes a quantidade de ovos na primeira opção, né, resumindo assim, aumenta 3 vezes a quantidade de ovos na segunda opção, aí a gente vai ter uma razão aí de 30 para 18, né? Isso mesmo, isso mesmo. No próximo exemplo, é uma receita de bolo, né? É muito parecido aí que vocês têm que entender que acontece no comum, no dia a dia, no cotidiano, né? Então, qual será a quantidade de ingredientes para dobrarmos um tamanho de um bolo? Simples, é proporcional. Se é proporcional dobrar, multiplicar por 2. Olha na coluna verde todo mundo. Na coluna verde eu tenho 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de manteiga, 3 ovos, 1,5 xícara de chá de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Se eu quero dobrar, eu vou multiplicar por 2 todas as unidades. Não adianta dobrar uma ou outra, senão seu bolo vai sair errado, né, Isaac? Vai sair errado, hein? E aí Então eu não vou querer comer, não. Então eu vou ter o seguinte, né? Se vocês olharem a tabela, eu posso ter 4 xícaras de açúcar, 6
xícaras de chá de farinha de trigo, 8 colheres de sopa de manteiga, 6 ovos, 1,5, o dobro, 3, né? 3. 3 xícaras de chá de leite e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Então, basicamente, era multiplicar por 2 essa daí, né, Isaac? Só multiplicar por 2 para mantê-las proporcionalmente. Isso mesmo. Essa proporção, né, nós colocamos de duas formas. Ou ela é direta, multiplicando, né, aumentando junto, ou ela é inversa, dependendo como ela aumenta. Então, por exemplo, uma determinada coisa aumenta, a outra diminui, ambas em proporção, isso é inverso. Olha no exemplo que eu vou colocar aí para vocês. Analise as situações abaixo e indique em cada uma se há ou não proporcionalidade direta ou inversa, justificando sua resposta. No primeiro caso, nós temos assim: para aumentar uma renda familiar, o senhor José abriu uma microempresa de marmitex e vende cada marmita a R$10. Então, uma marmita, R$10. Marcos comprou 12. Logo, pagou 120. E Poliana comprou 5 marmitas e pagou 50. Ambos aí eu estou fazendo duas multiplicações. Uma por 12 e a outra por 5. Então, os dois são proporcionais, não é isso mesmo? Isso, uma aumentou 12 vezes e a outra aumentou 5 vezes. Há a proporção direta no caso. Isso, é uma proporção direta. Ambas aumentam junto. Tem uma proporção aí de aumentar junto. Já no segundo exemplo, entra algumas noções que não existe proporcionalidade e eu vou explicar para vocês. Numa promoção, na compra de 3 camisetas, pagam-se R$ 51 5 camisetas. E sai R$ 75. Então, ele comprou 3, R$ 51. Ele comprou 5, R$ 75. E 10 camisetas, 120. Se eu fizer, no caso, a divisão aí uma pela outra, então, se eu dividir 51 por 3, 75 por 5, 120 por 10, nenhuma vai dar o mesmo valor. Então, elas não são proporcionais. Ou seja, cada camiseta aí tem um valor aleatório, né? Na primeira, o preço da camiseta sairia, 3 camisetas sairiam por R$17, né, professor? É isso mesmo. Na segunda, sairia por R$15. Isso. Então, já tem uma diferença. E na terceira, 10 camisetas, cada uma sairia por R$12. Isso Então, mesmo. compensaria, no caso, se fosse para comprar um número maior, compensaria comprar as 10. Né? Isso mesmo. Sairia mais barato. Tanto que não existe proporcionalidade nesse caso. E na última questão aí, nós vamos ver uma inversa. Essa inversa, eu vou trabalhar com vocês no seguinte. Então, eu tenho 1.000 litros de um determinado... Aí é uma caixa d'água de 1.000 litros proporciona 10 banhos. Então, 1.000 litros, 10 banhos. Na sequência, ele fala que 20 banhos são 50 litros. Então, 50 litros, 20 banhos. Na outra aí, ele fala o seguinte: 50 banhos dá 20 litros. 50 banhos, 20 litros. Então, eu tenho que olhar o seguinte. Reparem no seguinte. Se eu fizer isso aqui, ó, no caso, 10, se eu multiplicar por 2, aqui é a quantidade de banhos. Então, 10, se eu multiplicar por 2, eu tenho 20 banhos. Só que eu não multiplico em cima, eu divido, no caso, né? 1.000 dividido por 2 aí, né? É 1.000, não é 100, desculpa. Então, aqui é 100. Então, 100 dividido por 2 dá 50 litros. Nesse caso aqui é uma proporcionalidade inversa, tá vendo? Ó, eu estou fazendo uma inversão, uma é multiplicação e a outra é uma divisão. A mesma coisa acontece para cá. Aqui eu multiplico por 5, aqui
eu divido por 5, tá vendo? Ó? Essa é a inversão. Por isso que é uma proporcionalidade inversa. Ambas estão multiplicando ou dividindo pelo mesmo valor, né? Só que é uma questão inversa, né? Tomem muito cuidado nessa questão do inverso, que basicamente a ideia do inverso é uma aumenta, a outra diminui. Essa é a ideia do inverso. Um está para mais, outro está para menos. Isso. Né? Está para Isso mais. mesmo. Quanto mais pessoas numa obra trabalhando, em menos dias essa obra estará pronta. Isso Né? mesmo. Quanto mais pessoas forem tomar banho, né? Menos água vai ter água na caixa vai ter ou água no na lugar, caixa, né? Quanto mais torneiras abertas, né? E aí, professor, quanto mais torneiras abertas, menos água você vai ter, não é isso? menos água você vai ter. Então, né? Consumo maior. Beleza. No próximo eu vou deixar vocês fazerem. Então, prestem atenção na atividade. Eu vou dar 4 minutos para vocês. Nessa atividade aí, vocês vão falar o seguinte. Então, vocês vão ter que analisar. Primeiro, na A, B, C. Reparem ali que é C e D, tá? A última é uma questão D. Reparem que eu quero saber se existe proporcionalidade. Então, primeira coisa vocês vão ver se existe ou não. Segunda coisa é justificar o porquê. Tentem aí fazer, que a gente retorna no chat, tá bom? 4 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui, professor. Tivemos algumas respostas, mas assim, eles tiveram um pouquinho de dificuldade na hora de efetuar a leitura, tá? Mas olha, a Bianca, o Carlos, o Ricardo respondeu que a primeira não tem proporcionalidade. Responderam. Na letra B, responderam que o chuveiro ela tem uma relação direta. Vamos ver se eles estão certos, então? Então vamos fazer essas duas primeiras, né? Então, na primeira questão, se vocês olharem, a idade, e no caso, quanto ele calcula em altura está em centímetros, né? Então, em metros, né? Em metros. Então, a altura, a idade, a altura aqui, não há. Pensa numa pessoa, uma pessoa qualquer, quando ela tem 1 ano, ela tem uma determinada altura. No caso aí, o que ficaram para vocês é de 0,65. Quando ela faz, vou colocar a última idade aí para vocês verem, né? Quando ela faz 55 anos, a proporcionalidade dela vai para 1,86. Aqui nunca vai ter proporcionalidade, porque os valores aqui não têm correspondência, né? A altura da pessoa, pensa, você está na sua vida e você vai continuar crescendo? Não tem como, né? Eu parei um pouco antes. Teve alguns aí que não cresceram muito, O Rafael, né? ele passou dessa pessoa de 55 anos longe. Não, o Rafael acho que não cabe aqui nem no estúdio, né? Mas beleza. Na segunda questão, que era do chuveiro, ela sim existe uma proporcionalidade que nem colocaram e ela é direta. O que acontece? Primeira coisa, eu tenho que saber a quantidade, né, que eu vou gastar em horas desse chuveiro. No enunciado, ele fala que é meia hora, né? E aí eu multiplico por 4, então 2 horas é o valor, né, a constante aí, que vai ser gasto do chuveiro. Se eu multiplicar 2 horas por 6.500 watts, eu vou ter os 13.000 watts-hora que ele coloca no enunciado. Então, essa é uma proporcionalidade direta, não é isso? A proporção e é direta. Isso mesmo, ele continua. Ou seja, se eu gastasse mais horas aqui, o que ia acontecer com a minha quantidade de watts? Ia continuar aumentando, Nossa, né? mas 2 horas no chuveiro? Nossa. Não, mas aqui são 4 pessoas. Pensa, mesmo assim, meia hora no chuveiro é muita coisa, né? Muita coisa. É, muita coisa. No próximo slide, na próxima questão, ele fala o seguinte. Na próxima questão, coloca aí na tela para vocês darem uma olhada, é o seguinte. Ele falava, quando Inês tinha 6 anos de idade, calçava um número, 27. Com 15 anos, ela calçava o outro número, 36. Quando ela fez 66 anos, 37. Também não aumenta, né? Não. O pé aumenta conforme você vai aumentando a idade, então também não existe, né? Não tem proporcionalidade nessa questão, né, Isaac? Não, não há mesmo. Não Imagina tem relação. você com 55 anos e o pé ainda crescendo. Pois é. No próximo, na última questão dessa daí, tinha uma tabela. A tabela até facilita para a gente encontrar se existe proporcionalidade ou não. Pensa no seguinte, em cima, se 1 para 2, eu multipliquei por 2. 160 para 800, é isso? Um celular 160, 2 celulares R$ 800. Isso. É 1.600, desculpa, 1.600, eu errei aqui, foi isso. mal. Então, 1.600. 1.600, aí eu vou para 800. O que é isso? É a metade, não é isso? Ó, em cima eu multiplico, embaixo eu divido. Faço a mesma coisa do 1 para o 5. 1 para 5, eu multiplico por 5. 1.600 para 320, eu divido por 5. O que está acontecendo aqui, Isaac? Um lado está aumentando 5 vezes e o outro está diminuindo 5 vezes. Isso. Então, se um lado aumenta e o outro diminui, ela é proporcional, só que inversa, né? Então, essa proporcionalidade é inversa, beleza? Isso daí ficou, acho que claro, né? Ficou, ó. Quer ver outro exemplo de que não há proporcionalidade? Quando você vai comprar um refrigerante lá no supermercado, na padaria, você tem lá o preço de um refrigerante em lata, 350 ml, é um valor X.
Se você compra um refrigerante de 1 litro, não significa que aqueles 350 ml, que é o preço, aumenta proporcionalmente. É isso mesmo. Normalmente, compensa mais você comprar de 1 litro do que Isso mesmo. de 350 ml o refrigerante, né? Isso mesmo. Então, para ver se vocês entenderam, agora eu vou deixar uma outra atividade aí para vocês. Um pouquinho mais simplificada para vocês verem, né? Então, eu quero saber nessa daí, eu comprando mussarela. Fui lá, comprei 200 gramas, quanto que eu vou pagar? Tentem fazer isso daí, eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem. Façam aí e respondam no chat, tá Diga bom? se é direta ou inversa, tá bom também? Aproveita aí. Retornamos aqui, professor. Alguns estudantes aqui, o Ricardo, a Maria, a Ana Cláudia, a Débora, estão respondendo que é uma relação direta. Respondendo que é direta. E agora eu não sei o preço que eu vou falar aqui, vou ver se elas acertaram. O senhor não quer resolver? Daí eu vejo se elas acertaram. Beleza, então vamos lá. Para resolver esse exercício, nós temos que primeiro identificar algumas coisas. Então, por exemplo, no exercício ele fala de 1 quilo. 1 quilo identifico como 1000 gramas. Eu sei que 1000 quilos é a mesma coisa que os R$20 lá, não é isso? Beleza, eu quero comprar 200 gramas. Então eu quero fazer essa compra aí de 200 gramas. O que aconteceu aqui? Aqui eu dividi por 5. Dividi ali por 5, eu encontrei 200 gramas. É direto ou inverso, Isaac? Se você compra menos, você paga menos. Então, ela é uma relação direta. Então, você vai fazer a mesma coisa. 20 dividido por 5
Olha, além desses que eu citei, Aham. teve bastante estudante respondendo R$ 4. Sério? Sério, R$ 4. A maioria está respondendo R$ 4. É, quando Muitos mexe com acertaram. dinheiro, né? Eles são bem espertos, né? É, somente quando não é. Mexer com dinheiro é uma coisa bem fácil aí se nós localizarmos. Oi. Essa proporção que nós colocamos aí é uma proporção direta, né, como nós estávamos falando, e ela pode ser também caracterizada como uma relação de primeiro grau. Se vocês irem no aplicativo ou no próprio fazer à mão com a régua, dá uma olhada aí. Nesse gráfico aí, nós também simbolizamos uma equação de primeiro grau. Essa equação de primeiro grau aí é uma reta, quer dizer que ela é crescente, então ela é proporcional. Ela aumenta tanto na horizontal quanto na vertical o mesmo modelo, né? Não é isso, Isaac? Isso, é representação geométrica, né, da grandeza diretamente proporcional. Aí você pode Isso. representá-la por meio de uma reta. Você que nas aulas do nono ano é utilizado bastante o GeoGebra. Então, alguns estudantes já adquiriram por meio de Aham. aplicativo. É só digitar lá os valores, que você vai ver que vai dar uma reta. Isso mesmo. No próximo exercício aí, já que vocês estão espertos hoje, vou deixar 3 minutos também. É um carro e eu quero saber aí quanto tempo ele vai conseguir percorrer. Então ele estava numa velocidade, mudou e aí ele quer saber aí quanto tempo ele vai conseguir atingir. 3 minutos para eles, Isaac? 3 minutinhos. Beleza, então 3 minutos aí para vocês, para a gente concluir, tá bom? Professor, recebemos aqui a maioria
dizendo que 1h30 seria a resposta. Alguns dizem que é direta, outros indireta, né? Vamos resolver então aí no Flipchart para tirar essa dúvida deles? Vamos lá. Então, nessa daí, então pensa que a quantidade, né, a quilometragem que ele vai rodar é a mesma, não muda. Então, eu estava a 40 km por hora, fui para 80, então mudei a minha velocidade média. No caso aqui, eu multipliquei por 2. Pensa, se eu mudei a minha velocidade, eu aumentei, o tempo que eu vou fazer aumenta ou diminui? O que você acha, Isaac? Opa, acho nada. Certamente diminui. Se certamente diminui, então ele multiplica, divide. Então a maioria acertou. 3 horas dividido por 2, 1h30, né? Então essa é 1h30. Só tomem cuidado, essa é uma proporcionalidade inversa. Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo. Isso mesmo, então é uma proporcionalidade inversa, né? Então ela se inverte, digamos assim, né? Para concluir um pouco mais essa ideia, vou dar um outro exercício aí para vocês. Nesse outro exercício, ele diz o seguinte: a figura a seguir representa um martelo de um famoso super-herói. Esse martelo foi ampliado para aumentar o seu poder. Indique dentre as alternativas abaixo qual resposta a correta ampliação do martelo e justifique sua resposta. Você gosta de super-herói, né? Opa, assisto bastante, viu? Você assiste bastante? Assisto. Se vocês sabem qual que é o super-herói, coloca no chat e em 2 minutos me dá qual que é a alternativa. Isso, super-herói e alternativa. Ou Isso mesmo. principalmente alternativa, hein? Vamos fazer 2 minutos, professor? Fechado. 2 minutinhos. Bom, professor Jonas, olha, os alunos de desenho estão craques, hein? Então a maioria aqui dizendo que é o Thor, é o martelo do Thor. Ah, é? Né? E alguns também respondendo que é a alternativa D. Né? Então, se vocês olharem aí, né? É o martelo do Thor, né? A gente poderia falar que é. Mas a gente tem que enxergar a proporcionalidade. Proporcionalidade aí, no caso, é um aumento. Se vocês olharem na figura, a base do martelo, ela tem apenas 3 quadradinhos ali, né? 3 cubos. Se vocês olharem, algumas alternativas aumentam ele. No caso, a resposta certa é a alternativa D, porque ele aumenta.
Só que ele não pode aumentar apenas o cabo do martelo, né? Ele tem que aumentar também o martelo. É todo proporcional, não é isso? Então, igual quando a gente tira foto. Se for ampliar a foto, tem que aumentar proporcionalmente. Ou senão você fica muito achatado na foto, ou fica muito fino na foto. Isso mesmo. E se vocês olharem a alternativa D ela amplia todos os lados do quadrado, todos os lados do martelo, tanto a base quanto as outras extremidades. Para concluir essa aula aí, então nós temos que entender que a proporcionalidade ela pode ser direta ou inversa e ela tem que aumentar ou diminuir nisso, não é, Isaac? Sim, aumentar ou diminuir. Encerramos por hoje então, professor? Por hoje é isso. Olha, gente, obrigado pela participação de vocês. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, professor Jonas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Foi um prazer participar com vocês. E continuem os estudos, tomem cuidado. Qualquer coisa, o professor de vocês vai passar atividade mais. E agradecemos muito, né, Isaac? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado.